Imagine um futuro onde a justiça triunfa, um futuro livre de lágrimas, dor e até mesmo da morte. Essa é a promessa do retorno de Cristo, uma esperança que ressoa no coração dos cristãos há séculos. Desde os primeiros discípulos, a promessa da volta de Jesus tem sido um farol, guiando e confortando aqueles que creem. A Bíblia, em suas páginas sagradas, descreve esse evento com detalhes impressionantes, alimentando a fé e a expectativa dos cristãos ao longo da história. É uma promessa que transcende o tempo e o espaço, oferecendo um vislumbre da glória celestial que nos aguarda. Mas o que a Bíblia realmente nos diz sobre esse dia? Quais são os sinais? E mais importante, como podemos nos preparar para esse momento crucial? Vamos juntos explorar as Escrituras e desvendar o que a Bíblia revela sobre o retorno triunfante de Cristo. A Bíblia é clara ao falar sobre os eventos que antecedem o retorno de Cristo. Em Mateus, capítulo 24, Jesus, em conversa com seus discípulos, revela uma série de acontecimentos que marcarão o fim dos tempos. Guerras, rumores de guerras, fomes e terremotos são apenas o começo das dores. A crescente iniquidade, a perseguição aos cristãos e a pregação do Evangelho a todas as nações são sinais inconfundíveis da iminente volta de Jesus. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, alerta para tempos difíceis, onde o egoísmo e a ganância imperarão. Mas, em meio ao caos, um sinal se destaca: o surgimento de falsos profetas, como lobos em pele de cordeiro. Eles virão com falsas promessas e ensinamentos distorcidos, buscando desviar os fiéis do caminho da verdade. É preciso estar atento, examinando as Escrituras e buscando discernimento para não sermos enganados. Embora a Bíblia descreva os eventos que antecedem o retorno de Cristo, a data exata permanece um mistério. Em Mateus, capítulo 24, versículo 36, Jesus afirma categoricamente: "Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai." Essa incerteza não deve ser motivo de ansiedade ou especulação. Pelo contrário, deve nos impulsionar a viver em constante estado de prontidão, como servos fiéis aguardando o retorno de seu Senhor. Assim como não sabemos o dia em que a chuva cairá, também não sabemos o dia do retorno de Cristo, mas devemos estar preparados, como quem tem suas vestes prontas e sua lâmpada acesa, lembrando da parábola das 10 virgens. A incerteza do dia e da hora nos convida à vigilância constante. O que significa, na prática, viver em prontidão para o retorno de Cristo? Significa viver em estado de graça, buscando a Deus em oração e na meditação de Sua palavra. É manter a chama do Espírito Santo acesa em nossos corações, através da comunhão com Deus e da prática do amor ao próximo. É viver com integridade, buscando a justiça e a misericórdia em todas as áreas de nossas vidas. É ser sal e luz neste mundo, refletindo o caráter de Cristo em nossas ações e palavras. A vigilância também implica em compartilhar a mensagem do Evangelho com ousadia e compaixão, como quem oferece um copo d'água fresca em um dia quente. Afinal, o desejo de Deus é que todos se arrependam e conheçam a verdade. Viver com a esperança do retorno. A esperança do retorno de Cristo não deve nos levar a uma vida de alienação do mundo, mas sim a um compromisso ainda maior com a justiça, o amor e a compaixão. É um chamado para sermos agentes de transformação em um mundo quebrantado pelo pecado, como um fermento que faz crescer a massa. A promessa do retorno de Cristo nos impulsiona a valorizar as coisas eternas, buscando em Deus a nossa verdadeira identidade e propósito. É um convite a vivermos com a perspectiva da eternidade, investindo em relacionamentos genuínos e na construção de um legado que glorifique a Deus. A vida se torna mais leve quando entendemos que este mundo não é o nosso lar final.
Nossas dores e sofrimentos ganham uma nova perspectiva quando nos lembramos que a vitória final já foi conquistada por Cristo. O retorno de Cristo marca o fim da batalha entre o bem e o mal. É o momento em que o mal será finalmente derrotado e a justiça de Deus prevalecerá. Apocalipse capítulo 21 descreve esse momento com imagens vívidas, mostrando um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, choro ou morte. A promessa de um novo céu e uma nova terra nos enche de esperança e alegria. É a certeza de que o sofrimento, a injustiça e a morte que vemos ao nosso redor não terão a última palavra. É a promessa de um futuro glorioso, onde viveremos em perfeita comunhão com Deus e uns com os outros. Essa esperança nos impulsiona a lutar contra a injustiça e a opressão no presente, sabendo que estamos do lado vencedor. A vitória de Cristo é a nossa vitória, e um dia celebraremos juntos o triunfo final do bem sobre o mal. A promessa do retorno de Cristo é especialmente consoladora para aqueles que sofrem perseguição, injustiça e dor. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, Deus promete enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. Não haverá mais luto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem das coisas terá passado. Para aqueles que se sentem desanimados com a maldade do mundo, o retorno de Cristo é um farol de esperança, como um abraço amigo em meio à tempestade. É a certeza de que Deus não se esqueceu de nós e que a justiça, ainda que tardia, virá. Um dia, toda lágrima será enxugada, e a justiça e a paz reinarão para sempre. Essa promessa nos convida a perseverar na fé, mesmo em meio às provações. É um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas, pois o próprio Deus está conosco, lutando por nós e nos sustentando com sua graça. A Bíblia descreve o retorno de Cristo como um evento cósmico que unirá o céu e a terra. Em Atos, capítulo 1, versículo 11, os anjos declaram aos discípulos: "Esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, voltará da mesma forma como o vistes subir." Essa promessa nos lembra que a história não termina com a ascensão de Cristo, mas aponta para um futuro ainda mais glorioso, quando Ele retornará para estabelecer seu reino eterno. É a promessa de um novo começo, onde a criação será restaurada à sua glória original, como um jardim florido após a chuva. Um dia, a terra estará livre da maldição do pecado, e a justiça, a paz e o amor reinarão em todos os cantos. Em Mateus, capítulo 24, versículos 32 e 33, Jesus usa a analogia da figueira para ensinar sobre a importância de discernir os tempos. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos já estão viçosos e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Assim como a figueira anuncia a chegada do verão, os sinais descritos nas Escrituras anunciam a proximidade do retorno de Cristo. Cabe a nós, como servos fiéis, observarmos os sinais dos tempos e nos prepararmos para esse evento glorioso. A natureza nos ensina a observar, a discernir os tempos e a viver em constante estado de prontidão. Da mesma forma, devemos estar atentos aos sinais da volta de Cristo, vivendo em santidade, amor e serviço ao próximo. Diante da promessa gloriosa do retorno de Cristo, como devemos viver? Que impacto essa esperança deve ter em nossos corações e ações? Que a promessa do retorno de Cristo nos inspire a viver com mais amor, compaixão e esperança. Que sejamos conhecidos como pessoas de fé, que aguardam ansiosamente a volta do Rei. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da esperança que nos move, contagiando a todos com a alegria do Evangelho, como um abraço caloroso em um dia frio. Portanto, queridos irmãos, permaneçamos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.